Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Terapia. O Papo Terapia está on. Vou aguardar uns segundinhos só para esperar o Insta, né, e divulgar que estamos online, que estamos ao vivo. E hoje o Papo Terapia será muito importante. Vou trazer temas extremamente relevantes para a nossa saúde emocional e a questão do poder, né, do afeto e como o afeto faz uma grande diferença e o impacto disso, né, em nossas vidas. Então, se você está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita para compartilhar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas também possam, né, ser beneficiada desse conteúdo importante, onde eu trago, né, muito esse olhar da neurociência, da saúde emocional, do comportamento para o nosso bem-estar, né, mental e emocional. Então hoje vai ser a importância do afeto para o nosso desenvolvimento. Prontinho. Olá, Calêndula, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Aproveita para chamar seus amigos. Estamos iniciando mais um Papo Terapia e um Papo Terapia extremamente importante para o nosso bem-estar físico, emocional e como que o afeto, né, influencia no nosso bem-estar. Primeira vez aqui no Papo Terapia? Calêndula, se quiser dizer o seu primeiro nome. O Papo Terapia, para você que está assistindo a gravado, né, o nosso Papo Terapia, pode correr aí uns segundinhos para eu só esperar o pessoal chegar. O Instagram está demorando para mostrar para as pessoas que nós estamos ao vivo, então as pessoas demoram um pouquinho para chegarem aqui. Mas se você está assistindo o Papo Terapia pela primeira vez, saiba que o Papo Terapia está on praticamente há quase 3 anos, né? Nós iniciamos ali no início da pandemia, em março de 2020, e o Papo Terapia, ele tem esse papel, né, de trazer temas relevantes para a nossa saúde emocional. Então, nós iniciamos com encontros semanais, depois eles se tornaram quinzenais, e agora nós trouxemos ele para o Instagram. Na verdade, o Papo Terapia já está, né, nesse processo. A gente fazia em salas fechadas do Zoom, e começou, né, as pessoas começaram a pedir, então agora nós começamos o nosso segundo mês com live aberta do Papo Terapia, onde eu trago aqui neurociência, saúde emocional e comportamento. Oi, Fran, tudo bem? Como você está? Seja bem-vinda, viu? Muito bom tê-la aqui mais uma vez. E hoje o tema é extremamente necessário, né? A importância do afeto. Quem está chegando, que já chegou aqui conosco, aproveita para encaminhar essa live, avisar que realmente muitas pessoas mandam uma mensagem para mim falando: eu não recebi, o Instagram não tá mostrando, então não sei. Ultimamente eu tenho percebido essas informações aqui, tá bom? Bom, já estamos aqui ao vivo, já faz 5 minutos, então vamos começar. Quero trazer para vocês esse tema que é super importante sobre o poder do afeto, né? E quanto o afeto, ele é extremamente relevante para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso desenvolvimento, inclusive físico também, tem um grande impacto no nosso desenvolvimento físico e realmente para nos tornarmos aí adultos mais funcionais. Isso faz sentido para você? É algo que você já tem percebido? O quanto que
ter esse chão seguro, o quanto que o afeto ele influencia, né, no seu dia a dia. Você já tem alguma percepção disso? Isso é extremamente necessário, tá? Então aqui, como eu disse, eu sempre trago no olhar, né, da neurociência, então sempre compartilho com vocês estudos científicos, artigos científicos sobre onde que traz esse olhar mesmo, né, na neurociência pro nosso poder da saúde emocional. Enfim, o que nós temos aqui, tá, é sobre o afeto no olhar da neurociência e comportamento, que a maneira como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os outros ao longo da sua vida é condicionado pelos laços que estabelece com a família e com o entorno durante os seus primeiros anos de vida. Se você já me segue, se você já é meu cliente, se você já passou por algum processo comigo, sabe o quanto eu falo da importância ali da nossa primeira infância, né? Dos 0 aos 7 anos e também até a nossa segunda infância, que vai até os 12 anos. O quanto isso tem impacto para o nosso bem-estar físico e emocional. Então, vou trazer um estudo científico de um grande psicanalista americano, ele chama-se René Spitz, tá? E ele fez contribuições muito interessantes, foram uma dos precursores quando a gente fala dessa relação mãe-filho, dessa relação do afeto. Então ele realizou diversas pesquisas, estudos, e eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Ele estudou muito sobre os distúrbios psicológicos em crianças de orfanatos e crianças também que ficavam um longo tempo hospitalizadas, que foram de alguma forma separadas das mães, tá? Então o René Spitz ele investigou como a separação precoce da mãe afetava os primeiros meses de vida das crianças. Então esse psicanalista ele concluiu que a falta de proteção, de afeto, de apego pode levar inclusive à morte devido à depressão, né? Que algumas crianças podem sofrer. Eles chamam de depressão nessa fase da vida, né? Só para uma curiosidade de vocês, de depressão anaclítica, que nada mais é que um termo que se refere ao quadro depressivo que a criança apresenta durante os primeiros meses de vida, devido a essa falta de afeto, ou devido a essa falta de proximidade, né, ou de alguma forma de quebra de elo com a mãe na primeira infância. Então a gente começa a entender o quanto que o afeto ele cria ali uma base segura para o nosso desenvolvimento funcional como seres humanos, como adultos mesmo funcionais. Oi, Najara, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o quanto isso é importante, né? O quanto isso ele é extremamente importante nessa relação de mãe e filho e como o afeto ele vai influenciar. Então, ele percebeu que a falta, né? Ele estudou muito essa questão de crianças hospitalizadas, de crianças que ficaram muito tempo abrigadas, né? Vivendo em abrigos, o quanto que o afeto, né? A falta do afeto, a falta da ligação mãe e filho afetou, né? Essas crianças. Então, dando a continuidade aqui, o que essas crianças, né, trazendo nesse estudo, então o que aconteceu com as crianças que eram órfãs, né, ou tiveram suas mães separadas delas e não atenderam às suas necessidades? Aparentemente, à medida que envelhecem, né, que eles foram envelhecendo, essas crianças, através desses estudos, eles se tornaram mais violentos, se tornaram adultos inseguros, frios e distantes com os outros. Veja se isso faz sentido. Oi, Márcia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vinda. Oi, Rafa. Muito bem, que bom tê-los aqui. Então, o quanto que a falta de afeto, né, afetou cognitivamente o desenvolvimento desses seres humanos. Quanto que você consegue olhar, inclusive até mesmo nas suas relações, né? Quanto que, às vezes, uma pessoa mais fria, mais agressiva, tem pessoas que não gostam muito do toque, muito do abraço. Obviamente que tem umas questões comportamentais, pessoas que não gostam mesmo, e tá tudo bem. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho com profundidade, a gente consegue perceber, em muitos casos, não é uma generalização, por favor, que essas pessoas não receberam afeto, não sentiram, receberam muito abraços ou muito elogios, então tem dificuldade de receber elogios, tem dificuldade de ser pessoas mais afetuosas, porque eles não conseguem dar aquilo que não recebeu. Faz sentido para vocês? Vocês conhecem pessoas assim? Claro que nós estamos falando aqui de casos mais acentuados mesmo de falta dessa relação de mãe e filho, né? Que são pessoas que ficaram
crianças que ficaram hospitalizadas durante muito tempo ou crianças que viveram em abrigo durante muito tempo, tá? Vê se isso faz sentido para vocês. Então, além disso, né, a psicanalista americano que estudou muito sobre essa relação da falta do afeto, o René Spitz, ele trouxe o seguinte, né? Então, além disso, ele acreditava que essas crianças eram muito propensas a reproduzir o comportamento que as suas mães tiveram com seus filhos. Eu conheço e tenho muitos clientes assim que tem esse senso de abandono, obviamente, e que muitas vezes eles acabam abandonando para não serem abandonados. Então, abandonam os projetos, abandonam relacionamentos, nem iniciam uma relação com medo do abandono. Pessoas que vivem uma relação mesmo que são seguras e amadas, tem sempre aquele senso de vou ser abandonada a qualquer momento. Então, esse é um pouco do senso de pessoas que de alguma forma se relacionaram com a falta de afeto, pode ter esses tipos de comportamento, tá? Não estamos generalizando, porque tem pessoas que não vivenciaram isso, mas vivenciaram de outras formas e acaba sentindo isso, tá? Então, vê se isso faz sentido para vocês, o quanto essa falta de afeto, né, realmente ele produz pra gente uma mudança cognitiva, uma mudança de comportamento. Então, além disso, outros estudos, né, como pesquisa feita pela Universidade de Harvard com os órfãos da Romênia, comprova que o abandono por tempo prolongado ele pode causar danos neurológicos em crianças, pois altera inclusive o desenvolvimento funcional do cérebro, né, como se o nosso cérebro ele atrofiasse mesmo. Então, o que hoje, né, estudos mostram? Se você vive uma falta de afeto de uma forma tão intensa, tão grave, né, que essas crianças viveram em tempos, né, em abrigos ou em lugares de que não tiveram muito acesso à mãe. Então hoje a gente percebe que o nosso cérebro ele não tem o desenvolvimento adequado que teria de uma criança que tivesse numa família onde sentisse esse chão mais seguro, tá? Onde se sentisse amparada. Então há uma mudança realmente de cognitivo no nosso desenvolvimento cerebral. Então o nosso cérebro ele não desenvolve da forma funcional, de uma forma saudável perante a questão da falta do afeto, a questão dessa pessoa de se sentir amparada, de ter aquela sensação que é por si só o tempo todo, né? Então muda cognitivamente. Então a gente percebe que como se o cérebro atrofiasse mesmo, né? Então ele não tem esse desenvolvimento. Então hoje a gente consegue ter esse olhar, né? Essa consciência. E além disso, né, tem déficits cognitivos significativos. Por exemplo, diminuição de QI, nessa parte de desenvolvimento mais intelectual mesmo, aumenta o risco de distúrbios psicológicos, redução da capacidade linguística, da capacidade mesmo de falar, das palavras, de conciliar todas essas informações, dificuldades de criação e vínculos afetivos, né, que eu já mencionei, crescimento físico atrofiado. Inclusive, até o nosso crescimento físico, ele não consegue ser desenvolvido da mesma forma, né, que uma pessoa que foi mais amparada. Então, sim, a falta de afeto na nossa primeira infância tem impactos extremamente cruciais, severos para o nosso desenvolvimento. Tá? Por outro lado, né, um dado positivo disso é que, com base até de exames de eletroencefalograma, né, mostrou que a intervenção precoce e eficaz, né, pode ter um impacto positivo nos resultados a longo prazo. Então, uma criança que é adotada ainda muito nova, uma pessoa que sai desse processo de hospitalização, uma criança que se sente segura na presença da mãe, onde é mais amparada com esse processo dos pais. Obviamente, isso dá esse chão seguro, isso vai ajudar essa criança a desenvolver sua autoestima, sua autoconfiança, sua autorreferência, né? São adultos que ali no futuro provavelmente serão adultos mais funcionais. Pessoal, faz sentido isso que eu estou compartilhando com vocês? Vocês conseguem perceber a importância do afeto e como isso afeta, né, o nosso dia a dia? Coloca aqui para mim nos comentários se vocês estão acompanhando.
E talvez uma pergunta que vocês possam estar se fazendo, Andressa, ok, entendi que numa situação mais severa, como pessoas, né, que vivem em abrigos, pode sofrer, né, até essa questão cognitiva. Mas e nós, que, né, aparentemente eu tive, né, tive esse afeto, eu tive esse carinho, mas de alguma forma eu sinto alguma situação, eu me sinto muitas vezes essa questão de abandono, eu me sinto muitas vezes essa questão de não estar sendo segura comigo mesmo. Faz sentido isso pra vocês? A Alessandra falou sim, faz todo sentido. E a gente vai percebendo isso em escala também, né, Alessandra? Então, claro que eu tô trazendo pra vocês de pesquisas científicas, né, com uma lente de aumento e uma situação bem que gerou realmente traumas. Mas, eu não sei se todos vocês já ouviram falar de desamparo aprendido, que todos nós temos um pouco, né? Desamparo aprendido, até uma linha da psicologia fala, na neurociência nós falamos muito. Desamparo aprendido é todas as vezes que nós sentimos de alguma forma desamparados na nossa infância. Que de alguma forma eu não me senti olhada, vista, amada, querida. De alguma forma onde eu precisei me diminuir para caber na realidade da minha mãe, do meu pai, daquela família, na escola. Alguém aqui já passou por isso? Né? Precisou se diminuir para caber naquela realidade? Se sentiu de alguma forma desamparada pela mãe, pelo pai? E olha, por favor, aqui não é sobre colocar dedo e achar culpados para os nossos problemas e nossas questões emocionais, né? Se você me acompanha, sabe que eu falo que nós somos vítimas das vítimas. E assim, né? E assim as coisas vão acontecendo. Nossos pais nos deram aquilo que eles puderam nos dar. Eles deram, né, mesmo que seja tudo ou nada, os nossos pais deram o melhor que eles tinham com o recurso que eles tinham disponíveis naquele momento. Agora nós, como adultos, precisamos olhar para isso e ressignificar, sair dessa prisão mental que nós colocamos, esvaziar essa nossa bagagem emocional e começar a trabalhar a questão do afeto. Tá? Então, de alguma forma, sim, né? De alguma forma, sim, nós também não sentimos esse amparo a todo momento. Isso faz sentido para vocês? Então, sim, nós precisamos trabalhar processos de autorregulação para nos sentirmos amparados. E amparados por quem? Amparados primeiramente por nós. A gente está buscando muito que o outro nos ampare, não é mesmo? Porque foi isso que a gente está buscando a vida toda. Mas a gente precisa entender que, né, enquanto a posição de adulta, isso é o papel, eu acho assim, o papel mais lindo, né, nosso como adulto, é justamente acolher, né? É ressignificar a nossa história de vida, olhar para a nossa criança, acolhê-la. Esse é o nosso papel. Porque todo o processo que a gente passou foi extremamente importante e relevante até agora. Mas se agora não está funcionando, se agora está doendo de alguma forma, este é o nosso papel. É onde que a gente busca apoio de terapia, psicologia, terapias integrativas, enfim, aquilo que mais fizer sentido para a gente começar a olhar para dentro, entender o que faltou, o que está faltando, e como que eu vou suprir isso de uma forma interna. E é onde que a gente trabalha com o nosso terceiro pilar aqui, que é sobre a saúde emocional, que é sobre o papel da autocompaixão. Andressa, mas o que é tudo isso, né? O que tem essa questão da autocompaixão? A autocompaixão nada mais é que, também dentro do olhar da neurociência, o equilíbrio emocional, que é a sua capacidade de de se tratar com gentileza, com amorosidade, com ternura. Entende como isso é difícil para nós? Porque de alguma forma na nossa infância, nós sentimos ali o desamparo. Então, é muito difícil nos tratarmos também com esse afeto, com essa gentileza. Porque, obviamente, eu não devo ter visto a minha mãe fazer isso com ela. Muito pelo contrário, era uma outra época. Ela também não viu a mãe dela fazendo isso com ela. E nós vamos repetindo. Então, para nós, é muito difícil também. É um movimento que eu preciso colocar muita energia para me tratar com esse autoafeto.
Vê se isso faz sentido para você. A Fran colocou que é muito importante ser um adulto responsável consigo mesmo. Amor próprio, afeto é fundamental. Perfeito, Fran. O quanto isso ele vai permear, né, as nossas relações conosco, obviamente a nossa relação com o mundo. Então eu quero perguntar para você, o quanto você se trata com afeto? O quanto você é gentil consigo? Ou ainda você está muito na sua prisão mental, que talvez no seu dia hoje você fez, sei lá, 99% certo, ou fez tudo aquilo que você, né, quase tudo aquilo que você se comprometeu. Mas talvez faltou 1%, faltou 10%. E o quanto que você está olhando só para esse 1 ou 10% que você não conseguiu fazer. E o que você faz? Você se martiriza. A gente pega, né, aqueles chicotes, cada um escolhe como que vai ser, coloca às vezes até aquelas bolinhas, né, no fim do chicote, com aqueles spikes, com aquele tipo de prego e ó, se flagela, se machuca, fala palavras extremamente duras que provavelmente você não falaria para um amigo querido, não falaria talvez para o seu filho, mas você fala para você. O quanto que falta esse autoafeto. Quero que você reflita. Esse vai ser o nosso próximo exercício. A importância de saber se ouvir, de saber se acolher, de saber dizer palavras carinhosas, respeitosas para si mesmo. Como eu disse aqui no primeiro, né, para quem entrou agora, eu trouxe aqui pesquisas científicas, né, num psiquiatra muito famoso que trabalhou muito essa relação de mãe e filho, que é o René Spitz, e ele trouxe a importância, né, do afeto e quanto a falta de afeto muda o nosso padrão cognitivo, muda o nosso padrão de desenvolvimento funcional do cérebro. E o quanto de problemas isso traz, o quanto isso nos afeta. Então, enquanto eu, quanto adulto, eu preciso aprender a me autorregular. Consciente, porque o seu corpo está se regulando. Sabe quando você estoura? Sabe quando você fica mega irritado, grita? Quando você faz algum comportamento, você fala, caramba, de novo eu nesse comportamento? O seu corpo está se regulando. Só que talvez não seja de uma forma funcional. Seja de uma forma que está te trazendo mais problemas, né, onde você precisa depois colocar mais energia para resolver aquela situação. Todas as vezes que você precisa, por exemplo, né, nessa questão do afeto, quando você acaba querendo dizer não para alguma situação e você acaba dizendo sim. Para quê? Para ser, né, ser amada, ser aceita, para as pessoas continuarem gostando de você. Porque de alguma forma, toda vez que eu senti esse desamparo na infância, o meu cérebro criou um mecanismo de defesa. Porque essa é a responsabilidade, digamos que esse é o papel fundamental do nosso cérebro. É nos manter seguro. Obviamente que isso é feito de uma forma ilógica, tá? E economizar energia. Então, lá na infância, toda vez que você sentiu desamparada, toda vez que precisou se diminuir de alguma forma, o teu cérebro falou, opa, deixa eu gerar esse comportamento reduz, nesse momento, está sendo positivo, e ali a gente vai reproduzindo até a nossa vida adulta. Chega algum momento que aquilo já não funciona mais. Faz sentido para você? Isso são nossos mecanismos de defesa. Nossas feridas emocionais, que é muitas vezes sobre me sentir né, sozinha, sobre crítica, sobre abandono, sobre rejeição, sobre o perfeccionismo. Se você também foi extremamente o contrário, aqui também é verdadeiro, tá? Também causa bastante feridas emocionais. Que se você foi extremamente criada dentro de uma bolha, né, extremamente protegida, né, teve uma super proteção, isso também te gera mecanismos de defesas e feridas emocionais, onde que eu preciso olhar para isso com amorosidade, com gentileza e realmente colocar algumas coisas em práticas. Fez sentido, gente, isso para vocês? Vocês conseguem perceber
o quanto isso é importante, né? O quanto que trabalhar esse processo de autocompaixão, ele ajuda muito a gente nesse processo, né, de desamparo aprendido, para algumas pessoas mesmo onde não sentiram essa questão de afeto. Perceba se você é uma pessoa que é às vezes mais carinhosa, que você gosta de contato. Perceba se você faz isso também com seus filhos ou com pessoas próximas, se você gosta de elogiar ou não. Então, há alguma frase muito importante que o René Spitz deixa, ele fala assim, ó, guarde isso, gente, isso é muito importante, principalmente se você tem filhos, tá? Mesmo se você estiver muito ocupado, você sempre deve ter tempo para fazer alguém se sentir importante. Vou repetir. Mesmo se você estiver muito ocupado, você sempre deve ter tempo para fazer alguém se sentir importante. E muitas vezes essa pessoa importante é você. Fez sentido? De alguma forma, hoje vocês tiram insight sobre isso, sobre a importância do afeto? Eu quero trazer para vocês hoje sobre, né, frases, gente, dentro do, né, eu gosto muito de usar alguns exercícios do livro de Mindfulness e Autocompaixão, tá? E eu escolhi um exercício para nós fazermos hoje, que ele fala o seguinte, do que eu preciso? Então vou falar aqui, quero que vocês escrevam para vocês começarem a refletir sobre isso. Ele é um exercício incrível, tá? Para esse nosso processo. Então, para começar, coloque a mão sobre o seu coração ou em outro lugar e sinta seu corpo respirar. E agora, reserve um momento e permita que o seu coração se abra suavemente. Se torne receptivo, como uma flor se abre sobre o sol cálido. Então, faça a si mesmo esta pergunta, permitindo que a resposta surja naturalmente dentro de você. Do que eu preciso? Do que eu verdadeiramente preciso? E se essa necessidade não tiver sido atendida em determinado dia, seu dia não parece completo. Deixe que a resposta seja uma necessidade humana, muitas vezes até universal, como a necessidade de estar conectado, de ser amado, de estar em paz, se sentir livre. E quando você estiver pronta, escreva as frases que vierem à mente. As palavras que você descobriu podem ser usadas na meditação que você costuma fazer, por exemplo, ou como um mantra. Ou você pode reescrevê-la como desejos para si mesmo. Tais como: que eu possa ser bondoso comigo mesmo. Que eu possa começar a ser bondoso comigo mesmo. Que eu possa saber o lugar a que eu pertenço. Que eu possa viver em paz. Que eu possa repousar no amor. E aí? O que veio para você de mensagem? Conseguiu entender o que você precisa? Você tem clareza do que você precisa? Coloca aqui para mim se você já teve essa clareza. Do que você precisa para se sentir amada, segura, sentir esse afeto por si mesmo. Coloca aqui para mim se você conseguiu ter clareza ou se é um bom momento, né, para você conseguir parar e refletir sobre isso. Conseguiram fazer? Perceber isso? Do que você precisa para ter esse afeto? Esse é um exercício maravilhoso, meninas e meninos, para a gente ter essa conexão, entender, porque é realmente um processo de olhar para dentro, de descoberta. Porque muitas vezes a gente está que o outro responda do que eu preciso. A gente muitas vezes está colocando essa carga no outro. Então, é um bom momento, viu, Najara? Pensa o que você precisa para você se sentir amada, querida por você mesma. Isso é extremamente importante, tá? Para o nosso processo.
E agora, né, finalizando, eu vou trazer aqui também para vocês um processo de meditação, uma cartinha aqui pra gente finalizar o nosso Papo Terapia lá no alto. Então, ó, tô com 44 cartinhas. Sintonize em mim aqui. Eu vou tirar uma cartinha pra gente, que seja a mensagem mais elevada, né, para esse próximo mês, mais elevada para o nosso desenvolvimento emocional, espiritual, físico, para o nosso bem-estar de uma forma geral. Fechem os olhos. A cartinha que eu tirei é fé. Vou ler pra vocês, tá? E a fé aqui, tá, gente? É pra... Vocês vão ver que é pra... Depende da... Vou pegar aqui. Fé. Aproveita quem precisar sentar. Fé. Fé. As pessoas que têm fé são mais calmas e pacíficas. Elas sabem que tudo flui e confiam nos ritmos da vida. As pessoas que têm fé sabem que a única diferença entre a semente plantada e os frutos colhidos é o tempo. Assim, fazem do tempo um amigo. Essas pessoas sabem esperar com tranquilidade, enquanto a natureza opera o milagre da vida. Quando você se conecta com a fé, torna-se capaz de aceitar o que quer que esteja acontecendo ao seu redor, porque a fé lhe concede a sabedoria que lhe diz que existe um sentido maior e sagrado em cada pequeno movimento da sua vida. Na vida, bem como na natureza, nada acontece por acaso. A queda de uma folha é um modo de nutrir o solo. Um pássaro que se alimenta de uma flor ajuda a reproduzir-se e gerar novas flores. A destruição do casulo é a libertação da borboleta. Aquilo que às vezes parece destrutivo, muitas vezes é um modo de abrir caminho para algo maior, mais amplo, mais livre. Hoje a fé pousou ao seu lado na linda forma alada representada nessa carta. E ela pede que você confie no que quer que esteja lhe acontecendo agora. Que confie neste seu momento. Não importa o quanto as coisas pareçam desordenadas ou fora do controle. A fé lhe pede que você se sente calmamente em meio a esse aparente caos e confie. Um processo maior está andando, algo que você ainda não consegue enxergar. Ainda assim, talvez você possa sentir no seu coração. Para além da confusão, que existe um lugar dentro de você, onde a vida está nesse exato momento operando o seu milagre. Aproveite para fechar os seus olhos e fazer uma linda visualização. Feche os seus olhos por um instante e visualize um ser luminoso vindo até você, trazendo com ele uma maravilhosa esfera feita de uma luz azul pulsante. Ele entrega a você essa esfera, que flutua suavemente sobre suas mãos. Você então começa a soprar para dentro da esfera tudo o que tem estado ou que tem afastado da sua fé. Sopre para dentro da esfera os seus questionamentos, as dúvidas, os medos, as aflições. Sopre para dentro da esfera parte de você que se sente isolada, separada de tudo e só. Sopre para dentro dessa esfera os seus nãos. Quando tiver feito isso, entregue novamente a esfera para esse lindo anjo da fé e o veja se elevando, batendo suas asas, levando com ele a esfera. Ele a leva cada vez mais para o alto, para que os planos superiores encontrem uma maneira de transformar todas essas questões em compreensão, aprendizado e luz. Veja a esfera azul brilhando lá no alto do céu, entre as estrelas, e confie que a partir desse momento as energias angelicais ajudarão você a lidar de maneira sábia, pacífica e transformadora com essas questões que têm afligido. A solução para as suas dificuldades já estão sendo gestada. A confiança no plano divino será restaurada. Em breve, você recuperará toda a sua força e fé.
E a fé é muito sobre a fé em si, a fé na vida, a fé naquilo que você acredita. Então eu desejo para você, nesse próximo, nosso encontro, nosso Papo Terapia, que você se trate cada vez mais com autocuidado, com gentileza, com amor, com ternura, que tenha consciência daquilo que você precisa, tenha clareza do quanto o afeto é vital para o nosso desenvolvimento. Mesmo que você, por um acaso, eventualidade, não tenha recebido da forma que você gostaria de ter recebido, você pode dar esse afeto, e produzir esse processo de autorregulação. Você, como mãe também, tem essa obrigação, esse cuidado, esse zelo de trazer essa criança segura. Mostre para ela o quanto ela é amada, acarinhada, com braços, com palavras afetivas. Isso é extremamente importante para ela sentir esse chão seguro, para ela desenvolver o seu processo de autoestima, de segurança, de autoconfiança. Então, eu desejo para você uma jornada aí, de muito alto afeto, de muita luz, de muito carinho. Coloquem aqui para mim se essa mensagem da fé fez sentido para você. O que você leva nessa mensagem? Sinto-se extremamente muita fé. E como foi lindo, hoje, Fran? Como a fé, ela linkou muito esse processo da natureza, Que tudo está exatamente no seu devido lugar. Então, se você está aqui de alguma forma, provavelmente você tem essa abertura, esse canal, para você começar a olhar para si com muito mais generosidade, com muito mais amor, com muito mais entrega que você tem se olhado nesses últimos tempos. Você merece ser tratada com gentileza, com afeto, com merecimento, com ternura, principalmente por você mesma. Exatamente, fé é tudo na vida. Que bom, Nádia, coloque isso em prática, tá? Pratiquem e pratiquem o auto-afeto, a autocompaixão, o autocuidado. É só isso que nós devemos a nós mesmos, sermos exatamente quem nós somos. E quanto mais eu curo esse processo emocional, quanto mais eu me liberto dessa prisão mental que nós vamos nos colocando, quanto mais eu vou esvaziando toda essa minha bagagem emocional, mais leve eu fico, mais leve eu sou, mais eu sou um processo de transformação para mim e um convite de transformação para o mundo também. Alessandro, foi para mim que mesmo diante das tempestades eu sei que algo melhor vai acontecer, com certeza. Com certeza, Alessandra, provavelmente você está sendo preparada para isso, mesmo que muitas vezes nós não temos essa consciência. Mas você, com certeza, todos nós que estamos aqui hoje, estamos preparadas, sendo preparadas para viver algo extraordinário. Ainda a gente não tem essa clareza, mas se você está aqui hoje, tenha essa convicção. Você está vivendo, está sendo preparada para você viver algo extraordinário, com muito sentido e com muito propósito. Tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Nós nos vemos no nosso próximo Papo Terapia, que será sempre vai acontecer nas últimas terças-feiras do mês. Então, provavelmente será no dia 25 de outubro. Coloca aí na agenda de vocês, dia 25 de outubro, estaremos aqui para mais um papo sobre neurociência, comportamento e saúde emocional, para a gente viver a nossa melhor versão, mas a melhor versão para nós mesmos. Um beijo grande. Até a próxima.